Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá para a segunda parte, né? A primeira parte ali acabou. Esses dias aí tão bem complicados aí na região que eu tô aqui. Muita chuva e tal, e aí acaba comprometendo aí a própria internet e comprometendo até a própria é, até a própria questão de energia elétrica e tal, mas vamos lá. Eu vou dar uma continuação aqui para esse vídeo que a gente estava comentando agora há pouco. E aí, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui a continuação. Lembrando, pessoal, novamente, né, que isso daqui não é recomendação de investimento. E vamos lá para a segunda parte das avaliações das estratégias da Tickmill. A gente estava falando dessa estratégia. Essa estratégia aqui ela estava em quinto lugar, se eu não me engano. Deixa eu ver até aqui. E essa estratégia teve um drawdown absurdo, né? Olha aqui, ó. Estratégia Scalping. Essa daqui era a quinta colocada, ó. A quinta melhor estratégia teve um rebaixamento, né? Teve um drawdown aqui, né? Uma queda muito significativa. Então, mês passado essa queda foi de 43% e esse mês está sendo de 39%. Isso é muita coisa para vocês verem como que estratégias de investimento são complexas, são difíceis, não são fáceis. Olha, ele chega a estar negativo na média mensal, está com a média mensal negativa. Então, é isso aí, pessoal. Tem que ter muito cuidado na hora de escolher estratégia. Então, essa daqui já é uma estratégia que a gente vai ter que deixar de fora do nosso próximo ranking atualizado, né? A gente sempre vai estar atualizando esse ranking aí para a gente estar escolhendo as estratégias que mais fazem sentido. Vamos para frente, vamos para essa última aqui que era a Gold Euro USD, né? Olha só, também olha o drawdown dela, drawdown de 81%, drawdown muito alto. Lembrando que drawdown acima ali de, vamos dizer assim, estratégia perfeita. Estratégia perfeita não tem um drawdown maior do que 2%. Só que eu até hoje nunca vi. Já ouvi falar, tem gente que fala que existe, mas drawdown abaixo aí de 2% é quase impossível. Tem algumas de scalper, depois a gente pode até falar sobre isso, mas a grosso modo é assim, né? 20% é um drawdown padrão, vamos dizer assim, um drawdown médio de estratégias de forex, alavancadas e tal. Aí a gente tem drawdown acima de 20, 30%, já começa a ficar complicado. Drawdown acima de 40%, eu já fico com o pé atrás. Drawdown acima de 50%, ou seja, o quanto ela ficou negativa para daí ficar positiva, drawdown acima de 50%, eu já acho que não vale a pena, né? E acima de 60%, pior ainda. E essa daqui chegou a bater 81%. Então, 81% é muito drawdown e o que torna a estratégia muito perigosa. Então, essa estratégia ainda tem 7 seguidores. A galera está acreditando na estratégia mesmo com drawdown alto. Ela está em quinto. Olha só, pessoal. Olha só. Estratégia com 81% de drawdown, uma estratégia que quase chegou a quebrar. Imagina aí, tu bota $1.000 e você tem $800 negativo, você fica com $200. Tá entendendo? Para daí você se recuperar? Como que tu vai quanto por cento vai ter que fazer para se recuperar de um drawdown desse tamanho? Vocês estão entendendo a relação do drawdown? É assim, botou $1.000, no outro dia você vai ter $200. E aí você vai ter que fazer quanto por cento para você só recuperar o capital que está perdido ali, que está rebaixado, né? Então, cara, esse tipo de estratégia que também, dentro da minha história aí, eu acho que pode não valer a pena mais. Claro que ela ainda está positiva ali com 5% de retorno médio mensal, mas ela teve um rebaixamento muito significativo aí. E eu acho assim que
dificilmente possa valer a pena ter uma estratégia dessa daqui no teu portfólio. Se bem que ela é uma estratégia que é antiga, né? Ó, 500 dias. Então, claro que vamos ver os instrumentos que ela está trabalhando. Olha, a questão do chove não molha dela também tem aqui, ó. O que é chove não molha? Chove não molha, ó, 150 no mês 5 do 23 e agora 150 mês 9. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Você ficou 5 meses sem resultado positivo. 5 meses no chove e não molha. Tu bota o dinheiro lá e dali 5 meses você olha o teu dinheiro como que ele está lá e ele está da mesma forma. Então, vale a pena? Isso é você que vai ter que me dizer, meu caro. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos fechar. Essa daqui também, eu acredito que essas duas últimas já possam não valer mais a pena. Então, essa RIP aqui, ó, que é a quinta, e a Gold Euro USD, eu acredito que possa não valer a pena mais, porque tá muito baixo aí esse drawdown delas, né? O rebaixamento ficou muito alto. Lembrando, pessoal, é importante destacar que a seleção de estratégia não constitui uma recomendação de investimento e, como vocês viram aqui, das estratégias selecionadas, das 6 estratégias selecionadas, 2 delas já tiveram resultados ali negativos, né? Resultados não, mas drawdowns negativos acima do que a gente acha interessante, né? Então, drawdown acima de 20, 30, que seja 40%, já é um drawdown que pode não valer a pena, pode não compensar. Lembrando que isso é na minha concepção, pessoal. Isso daí eu não sou dono da razão, eu não tenho bola de cristal, mas eu estudo bastante. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui, vamos dar mais uma olhadinha nas estratégias do ranking, né? Esse ranking da TIC1000, que é um ranking bem interessante, só que tem que ter cuidado, pessoal. Tem que ter cuidado porque tem muito trader, muitas pessoas que disponibilizam estratégias que elas não estão nem aí para o investidor. E eu posso garantir para vocês que, claro que depende, né? Mas às vezes chega a ser a maioria. Estão entendendo? Então, o que os traders fazem? Eles querem saber de mostrar um resultado no curto prazo absurdo, um resultado muito alto. Todo mundo começa a seguir a estratégia e aí a pessoa simplesmente quebra. A pessoa simplesmente perde todo o capital investido. O dele e o dos investidores. Só que o tempo que ele permaneceu positivo, ele já ganhou comissões suficientes, e às vezes muito mais, do que ele perdeu, né? Do valor que ele perdeu. Então, tem muito disso, pessoal. Quer ver? Ó, eu vou mostrar para vocês uma estratégia que ela é uma estratégia que tem uma alavancagem muito absurda. Por quê? Porque ela trabalha com o chamado martingale. Martingale, para quem não sabe, para quem não tem experiência, é um tipo de estratégia que de cada 100 estratégias de martingale, 99,99 quebram antes de completar 3 meses, 6 meses. Só que no período que elas estão positivas, elas dão um resultado muito alto mesmo. Então, estratégias que fazem martingale, deixa eu ver se eu consigo encontrar essa estratégia aqui. Estratégias que fazem martingale, elas são tem uma rentabilidade no curto prazo, 1, 2 meses, você olha, você não acredita, porque a rentabilidade delas é muito alta. Só que aí o que acontece? No 4º mês, no 5º mês, às vezes pode durar até 1 ano, mas elas acabam quebrando. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Acho que eu não vou conseguir encontrar. Como que eu sei, Rafael? Como que eu consigo identificar uma estratégia que faz martingale?
De maneira geral, deixa eu colocar aqui. No geral, estratégias que fazem o martingale, elas entram com, por exemplo, assim, vamos dizer que você tem uma conta com $100 e você sabe que você pode operar alavancado, né? Você pode operar alavancado é o que? É você como se emprestasse dinheiro da corretora para tu operar. E é isso que muitas pessoas fazem. Elas têm $100 para operar, só que elas operam $1.000, $10.000. Então, quando você opera um volume de capital muito alto, o que vai acontecer? Quando a estratégia for contra as suas posições, no lugar do tradicional stop que a gente fala, né, das pessoas encerrarem a posição, elas aumentam o volume de contratos, aumentam o volume financeiro para fazer o que o pessoal chama de preço médio, aumento de posição e tal. Então, é muito complicado. Tem o martingale, ele como... deixa eu ver se tem algum modelo aqui. Olha só que interessante, ó. O martingale, a pessoa vai entrar com 10, depois ela entra com 20, depois ela entra com 80, 160. Então, olha só como que, se o preço for contra a posição dele, ele vai perder todo o capital investido. Então, ele pode até ficar positivo em algum momento, mas, olha, 10 mil apostas total. Então, ele dificilmente ele vai ter um resultado positivo no longo prazo. É muito difícil. Olha só aqui, ó, estratégias com martingale. O lote inicial, com capital inicial $10.000. O lote inicial, o volume de 1 apenas. Tá entendendo? Ó, o take profit de 10 pips. Isso daqui é uma estratégia que pode dar um resultado muito bom. Olha o teste 1 e teste 2. Aqui tem até um stopinho aqui, ó, pelo jeito. Mas teste 3, ó, martingale system no EURUSD. Cara, isso daqui pode acontecer, mas no longo prazo dificilmente. Olha aqui, ó. Olha só que legal, isso aqui é muito legal. Ele diz assim, ó, que ele teve um profit de 31%, teve um lucro de 31% no primeiro mês. No segundo mês teve um lucro de 25%. No terceiro mês teve um lucro de 35% e no quarto mês ele perdeu 100%. Estão entendendo? As estratégias de martingale, elas a tendência é acontecer isso. E eu vejo assim que tem muito, olha só, aqui ele mostra, ó, resultado positivo, de repente perde tudo. Resultado positivo, de repente perde tudo. Então, estratégias de martingale, elas têm esse padrão. Elas ganham muita grana e, de repente, elas perdem tudo. Porque é insustentável, pessoal, você pensar em uma estratégia que faz aumentos de posições indiscriminados, né? Você pega aqui, o que a gente estava vindo aqui, ó, o martingale puro, vamos dizer assim, ele faz isso, ó. Ele entra com 10. Então, ele vai entrar comprado com $10, vamos dizer assim, que seria um lote de $10, vamos dizer. E aí ele não consegue ter lucro. Por quê? Porque ele entrou comprado e o preço do euro caiu, ou o preço do euro-dólar, do euro em relação ao dólar, caiu. No lugar dele falar assim, pera aí, minha operação deu errado, então eu vou sair fora, eu vou sair com stop e beleza, amanhã eu tento de novo, não foi legal. Eu tenho robôs, depois eu posso passar, até vou deixar um link na descrição aqui. Eu tenho robôs que fazem scalper. E os meus robôs, eles fazem isso. Eles entram, né, em um período de tempo específico. Cara, é uma matemática meio complexa para eu explicar aqui. Mas são robôs que têm uma frequência. Não dá para dizer que são robôs de alta frequência, porque esses robôs de alta frequência eles têm algumas características bem definidas, vamos dizer assim. Mas em relação à frequência e velocidade, dá para se dizer que esses robôs têm uma alta frequência, porque a gente chama de milissegundos, né, que é o tempo que um robô leva para se conectar no servidor
e abrir uma ordem, né, e fechar uma ordem. Então, eles trabalham com essa frequência muito alta. Mas o que eu quero dizer é assim, os robôs que eu tenho de scalper, eles entram, ficam 10 segundos, 1 segundo, meio segundo, 0,1 segundo muitas vezes. Eles compram e já fecham. Compram e já fecham. Eles aproveitam momentos muito específicos do mercado. Mas quando o preço faz com esses robôs, que é uma coisa que acontece muito no mercado, que a gente chama de violinada. O que é a violinada? Aqui eu vou explicar para vocês o que é a violinada. A violino é isso daqui, né? O violino está aqui, vai tocar aqui. Vai e volta. Vai e volta. O que acontece com a violinada? O preço, vamos dizer, do euro e do dólar lá, ele sai de 1 para 2, então ele foi rápido. E quando o preço está indo rápido, o que vai acontecer? O robô vai entrar e vai falar assim, nossa, o preço saiu de 1.2 para 1.3 em menos de 1 segundo. Então quer dizer que o preço vai continuar subindo. Isso é uma probabilidade. O robô analisa probabilidades, né? Só que o que acontece? O preço vai e de repente ele já volta. Em questões da mesma velocidade que ele foi, ele volta. Isso se chama violinada. E aí o que o robô faz? Ele vai falar assim, não, peraí. A probabilidade desse preço ir e continuar subindo, que era o que o robô acreditava que ia acontecer, era de 85%. Só que sempre vai ter os 15% que o preço pode voltar e ele vai perder. E o que ele faz? Ele assume a perca. Então, é tudo bem calculado em relação a risco-retorno, em relação à gestão de risco e tal. Mas o que acontece de forma geral é que o robô entrou e não teve sucesso e ele para. Ele para e fala assim, não fui feliz hoje, quem sabe amanhã vou acordar cedo, não vou tomar cerveja no final de semana. A vantagem do robô é que ele sempre está trabalhando, né? 24 horas por dia e 7 dias da semana. Mas vamos lá. O robô, ele vai no outro dia, ele vai tentar trabalhar. Existem robôs, existem estratégias, ou existem traders, que eles são, até no mercado, né? Eu estava vendo uma análise de um americano esse dia, ele falando que o trader tem um ego muito forte, né? O ego do trader é o que acaba com ele. Ele não assume que aquele trader, que aquela entrada não foi ideal, ou que ele teve um azar naquele dia, que não adianta, não tem como a gente falar de outra coisa às vezes do que o próprio azar. Então você tem que estar preparado, você não pode dar chance para o azar, né? Mas mesmo assim, tem dias, eu tenho um robô que tem 90% de acerto, 80% de acerto, 60% de acerto, mas você tem que deixar o teu ego de lado e assumir a perca. Então naquele dia você teve lá $1 de perca, $2 de perca, $50 de perca, $50 mil de perca, mas você tem que fechar a ordem. O que esses traders fazem? Eles não fecham a ordem, eles continuam e colocam mais volume de capital ainda. Isso se chama martingale, eles dobram o volume de capital. Então, se eles foram lá e colocaram $1 e perderam esse $1, eles não ficam felizes com essa perca, eles colocam mais $2. E se a perca continuar, eles colocam $4. E aí eles colocam 8. E aí, se eles continuar, eles colocam 16. E assim por diante. Então, $10. Eles colocam primeiro aqui, vamos dar o exemplo que está aqui. $10, depois colocam $20, depois colocam $80, 160. Chega a um ponto que isso se torna inviável. Então, ele começou com $10 mil e em questão de minutos, ele pode perder todos os seus $10 mil. E na estratégia de copy trade, esse mesmo cara, além de ele perder os $10 mil dele, ele vai perder os $10 mil de todo mundo que está seguindo a estratégia dele. Entendeu? É claro que as pessoas que estão investindo, elas têm que ser responsáveis. Elas têm que falar, não, o cara perdeu, eu acreditei que o cara ia ganhar e todo mundo perdeu junto e abraçado. Mas existem pessoas mal intencionadas que entram nesse modelo aí de martingale e tal. Por quê? Porque elas vão ficar os 3 meses iniciais ganhando dinheiro e ganhando comissões de quem está investindo. E no terceiro, quarto mês, eles perdem tudo, só que a comissão que eles ganharam já está no bolso deles. Eles já garantiram. Então, por mais que eles percam aí os $10 mil, que é da conta principal, quem estava seguindo ele perdeu também seus $10 mil. Várias pessoas perderam.
Só que durante esses 2, 3 meses, eles já ganharam um volume de capital maior do que os 10 mil dólares deles. Vocês estão entendendo? Então, é uma estratégia aí que eu acredito que no mínimo é de má fé, né? É claro que tem traders aí iniciantes que não sabem disso, que trabalham com aumentos de posições diferentes. Uma coisa é o martingale. O martingale é uma coisa bem, eu acho assim, inviável até no mercado financeiro. O martingale é inviável, principalmente dessa forma de aumento de posição indiscriminada, né? Agora, se o cara, no lugar de ele colocar aqui, isso eu estou falando de estratégias de martingale, e agora eu vou abrir um parênteses para estratégias de aumento de posições, que não é martingale. Martingale se caracteriza por abrir dobrando. Então, 1, 2. Só que no lugar dele abrir aqui, ó, 10, ele abrir para 20. Se ele abrisse para 15, depois para 20, depois para 25, depois para... Tá entendendo? Aí já não seria mais martingale. Seria uma estratégia de aumento de posição. Algumas pessoas dizem que não deixa de ser martingale. Mas é uma estratégia, de certa forma, menos arriscada e mais... com uma probabilidade, pessoal, sempre a gente nunca pode falar em certezas dentro do mercado financeiro, né? É uma estratégia com a probabilidade de retorno muito mais interessante. Para se ter uma ideia, dentro da Binance existem estratégias de investimento que são robôs de investimento dentro da Binance, que você pode operar como se fosse um copy trade, mas você pode operar estratégias não de martingale, mas semelhantes. Por que semelhantes, Rafael? Porque são estratégias de grid. O grid, ele é semelhante ao martingale, só que os aumentos de posições acontecem de 10 aqui, aí é mais 10, aí é mais 10, aí é mais 10, aí é mais 10. É claro que tem grids que fazem aumentos de posições mais alavancados, né? Mais fortes, vamos dizer assim. Mas o grid tradicional, vamos dizer assim, ele trabalha com lotes do mesmo tamanho em todos os lotes. E isso, pessoal, eu estou falando da Binance. A Binance é a maior corretora do mundo, né? Eu acho que eu fiz até uma pesquisa esses dias sobre dentro da Binance ali para a gente ver dentro do Google, né? Quantas pessoas buscam Binance no mundo, e você pega assim, acho que a segunda colocada ficava com tipo 5%, né, do valor de busca da Binance. Então a Binance é uma corretora absurdamente grande e ela não ia... Claro que sempre, pessoal, eu quero que vocês entendam que existe o risco. Mas uma corretora do nível da Binance assim, para disponibilizar esse tipo de robô é porque esses robôs, não vou dizer que eles são altamente lucrativos e insuperáveis e são a oitava maravilha do mundo. Não. Mas são robôs que fazem sentido. Robôs de grid, né, bem estruturados, robôs de grid bem dimensionados, em ativos mais consistentes, porque eu acho que dentro do mercado, a gente falar em robôs de grid que operam Ethereum, que operam Bitcoin, que operam outros ativos ainda que são mais voláteis, eu acho que não faz sentido. Agora, robôs que operam dentro da Tickmill, por exemplo, que operam grid... Eu acho que até tem uma aqui, ó, que eu quero ver se eu consigo achar para vocês, ó. Que ele é bem relevante porque ele opera grid, só que ele é muito novo. Então eu estava olhando essa semana. Ele é muito novo e ele depende de um volume de capital um pouco maiorzinho para rodar. Mas, de maneira geral, é um robô que é bem interessante se você quer entender uma estratégia de grid, uma estratégia altamente alavancada, altamente arriscada, mas que tem esses ganhos, que tem esses resultados aí muito fortes mesmo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então, essa estratégia aqui, ó, é uma estratégia de grid, né? Ela abre... Para você saber, pessoal, não tem como você saber. Algumas plataformas disponibilizam um histórico. E aí você pode ver como que o trader está trabalhando.
Algumas até histórico em tempo real, você consegue ver em tempo real como que o trade está abrindo as posições, fechando e tal. Mas na Tickmill não tem como. Então você vai ter que abrir, você vai ter que começar a seguir para você ver os relatórios. A Tickmill ela manda todo dia um relatório com todas as aberturas e fechamentos, tudo que foi comprado, tudo que foi vendido durante o dia. Então, para você ver realmente como que funciona, é só se você clicar no Investing aqui, colocar o dinheiro lá e botar para torar. Mas o que eu quero dizer assim, não tem como você saber. E aí você tem que seguir. Essa estratégia aqui é mais ou menos assim que eu descobri como que ela funciona. Então você pode ver aqui, ó, que ela teve um rebaixamento alto. Lembra que eu falei que estratégias com rebaixamentos superiores a 50% já se tornam praticamente inviáveis? Então, é uma estratégia que é praticamente inviável, porque ela é muito arriscada. Mas é da natureza dela, porque ela é uma estratégia de grid. Tá entendendo? E aí você pode ver mais informações. Se você colocar no Google, lá você já consegue encontrar ela, Investbook TCM. E aí tem várias informações aqui, ó, e olha só, ela está com um retorno de 12% total, né? Ela teve o rebaixamento, olha o tamanho do rebaixamento. E aí ela já voltou aqui, ela está com um flutuante aberto de $174 e ela já fez aqui de lucro $293 em 29 dias. A gente está falando aqui em $10 por dia, né? Então ela faz $10 por dia de média, com no mínimo, se eu não me engano aqui, ó, $600. Só que dá para ativá-la com $200 também, ó. Se você é mais arriscado ainda, né? Mas dá para você operá-la com $200, mas o ideal é $600 aqui. Imagina só, $600 tu fazer $20 por dia, é isso, né? Não, $10 por dia, já é uma estratégia aí bem relevante, bem interessante. Ela chegou aí a fazer esses praticamente $300 em um mês, né? Então, e apenas com valor aqui, com equity, né, com investimento relativamente baixo. Então, é uma estratégia arriscada? É arriscada, mas é lucrativa também. Imagina só, esse mês, vamos ver, ela está fazendo 17% esse mês. Hoje é dia 4. Então, isso quer dizer que em 4 dias ela fez 17%. Cara, ao mês passado ela estava naquele Drawdown de menos 4,5%. Mas imagina só, uma estratégia que faz 17% em 4 dias. Isso daqui é um absurdo, isso aqui é fora da casinha. Mas, lembrando, altamente arriscada. Mas vamos lá. Só para vocês terem noção, para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é o martingale, o que é um grid, o que é... Claro que eu mostrei de uma forma meio abstrata, mas espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, aqui eu passei algumas informações sobre, só para finalizar o vídeo, sobre os 10 motivos para usar o copy trade, né? Eu acho assim, o copy trade, principalmente para quem não tem 1 milhão, para quem não tem 500 mil, 100 mil dólares e tal, para quem é investidor menor, vamos dizer assim, investidor pequeno, é uma estratégia que vale muito a pena. Por quê? Isso daqui, pessoal, é muito relevante, ó. A Tickmill, por exemplo, ela é regulada no Reino Unido. Então, sempre bato nessa tecla. Cara, vai escolher uma estratégia de investimento, vai escolher o que for que você for escolher, tem que sempre ver a questão do histórico, né? Tem 1 ano de histórico, tem 2 anos de histórico, é regulada em um banco central, em um país relevante, né? Tem que sempre ir atrás de ver essas informações, e mesmo assim existe o risco, pessoal. Eu quero que vocês entendam isso, porque as pessoas, quando elas vão investir, elas se empolgam, né? Eu até escrevi um artigo esses dias, vendedores de curso de day trade inescrupulosos e investidores gananciosos, né? Sempre quando eu vejo uma pessoa chorando porque perdeu dinheiro no mercado financeiro, eu sempre penso assim, mas, cara, que ganância, né? Porque ninguém perde dinheiro não sendo ganancioso. Então, às vezes as pessoas são muito gananciosas, cara. Uma senhorinha lá de 80 anos chorando porque perdeu todas as economias porque investiu num negócio que disse que ia dar 20% ao mês. Aí você vai falar assim, não, mas pera aí, Rafael, ela não sabia.
Tá, mas não sabe, não investe, meu. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso